O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Quarto domingo do tempo do Advento. Esse evangelho hoje, vocês já devem ter percebido que desde o dia 17 de dezembro desse mês agora, todas as leituras mudaram para falar mais exatamente, os profetas, as leituras, elas são próprias para falar da vinda primeira de Jesus. Esse Natal, vamos entender esse Natal, mas aqui eu quero chamar a atenção primeiro no evangelho de hoje, Lucas 1. Você sabe que lá em Mateus tem, capítulo 8, tem as bem-aventuranças, né? As oito bem-aventuranças. Mas aquelas são a partir dessa aqui. Essa aqui, a primeira bem-aventurança está nesse evangelho de Lucas. Quer ver? Olha aqui, ó. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então as bem-aventuranças começam aqui, ó. Saiu da própria boca de Santa Isabel. As bem-aventuranças do Senhor. Aquele que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Mas aqui tem um ponto nesse evangelho. Aqui nós pegamos a partir do versículo 39. Mas antes um pouquinho, o que aconteceu? O arcanjo Gabriel entrou na casa da virgem e encontrou vazia dela, dos sentimentos dela, porque ela estava cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. Quando ela disse sim, olha que coisa impressionante, irmãos. A segunda leitura aí do folhetinho de vocês, da nossa liturgia de hoje, Jesus está entrando no mundo, bem no momento que ela responde ao arcanjo: sim, faça-se em mim. Na hora Cristo aparece vindo, e ele entra no mundo rezando com o Pai. Pai, não foi do teu agrado, e ele disse sim também. Engraçado, o sim de Maria, o sim na segunda pessoa da Trindade, o Filho. Sim, 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 ó Pai, não foi do teu agrado o sangue dos animaizinhos que os judeus ofereciam, mas tu me destes um corpo, e eis que eu venho. Olha o sim dele. Linda essa passagem, linda, linda. Dois sims ao mesmo tempo, é como se eles fossem meio que, não tem nem o primeiro nem o segundo, os dois se casam imediatamente. Maria fez uma pergunta, quando o arcanjo explicou, ela disse:
faça-se. Na hora, Cristo começa a dizer: eis que eu venho. Isso aqui é uma meditação que nós precisamos trazer para a nossa vida. Que o Pai, quando prometeu lá no Antigo Testamento, os profetas todos disseram isso, do Antigo Testamento, que o Deus viria no nosso meio. E olha só, se cumpriu o tempo. Por isso que no dia 25 de dezembro, daqui a pouquinho nós vamos celebrar, vamos falar daqui a algumas horas, vai? Nós vamos pontuar uma data para que toda a igreja celebre o sim, a vinda desse Deus por causa de Maria. Veja, quando a gente fala desse tempo, Maria está o tempo todo. Desde o dia 17 as leituras falam muito, muito da mãe, da virgem. Porque a salvação depende do sim dela, mas também tem a vinda gloriosa dizendo: sim, Pai, eu venho. Tu me destes um corpo, olha isso, um Deus que agora recebeu um corpo humano. Deus não tinha corpo nenhum. Ele era o criador dos corpos, da criação humana também. Mas olha, agora ele se fez um como nós. Veja, o que agrada a Deus é o amor de Cristo. Não é primeiramente o sangue, é o amor do Filho que, obediente ao Pai, entra no mundo. Agora a questão é a seguinte: quando Jesus entrou no mundo, e ele já veio a primeira vez, agora nós estamos aguardando ele vir glorioso. Agora ele, quando veio, ele trouxe a seguinte palavra: o reino de Deus está próximo. Veja, ele não disse: o reino de Deus está no meio de vós. Não, está próximo. Por que ele faz isso? Porque responde o motivo para o qual ele veio. Quando Deus criou a humanidade, ele criou pensando eu e vocês e todos nós como, vamos usar um termo figurado, como um vaso enorme, perfeito, sem falha, sem trincas, um vaso, onde o tesouro estivesse dentro do vaso. Está lá em Jeremias capítulo 33. Deus é o oleiro, nós somos o vaso perfeito, pensado lá no Gênesis. Façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Ou seja, o Senhor já pensou um corpo glorioso. O Senhor pensou a gente com um corpo glorioso, que o catecismo da nossa igreja vai dizer que no dia do nosso falecimento neste mundo, Deus separará a alma, leva a alma primeiro e deixa o corpo. Então existe uma separação. Mas no princípio Deus pensou o homem com a alma, a vida de Deus, dentro de um corpo já glorioso. Só no final dos tempos, quando Cristo vier em glória, os corpos enterrados, cremados, que viraram pó, ou ainda alguns não, eles ressuscitarão junto com as almas que o Senhor levou. Para compor, lá em Gênesis, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Então Deus pensou um corpo para nós também perfeito, ok? Só que este vaso na mão do oleiro, imagina a cena, por um motivo ele cai das mãos do oleiro. Satanás conseguiu penetrar no meio desse barro. Então Deus não desiste da obra, nunca. Daí vem a palavra: Deus nunca desiste de você, nunca desistirá. Deus pega do próprio barro, só que Ele não vai fazer mais agora, nesse mundo, um vaso perfeito, mas vai colocar, como eu disse outro dia numa missa, numa terça-feira, num pote. E nós somos um pote. Nós viemos do ventre da nossa mãe com corpo, sangue, músculos, ossos.
só que não perfeitos. Esse pote carrega um tesouro porque você recebeu no dia do teu batismo, e eu também. Então imagina, um vasinho de barro que carrega um tesouro incalculável dentro de si. Mas a vinda de Cristo, por isso que ele está entrando, ele está falando: Pai, não foi do teu agrado aquelas oferendas que os primeiros homens, os judeus, fizeram, porque eles não fizeram isso transformados por dentro. Eles faziam apenas como rito, tem que se cumprir. Mas tu me fizestes um corpo, para que eu venha mostrar como é o teu agrado. Como que se oferece um sacrifício a Deus? Então veja, então Cristo começa a dizer agora que nós somos um vaso, como Ele. Você sabe que Jesus, Ele mostra como que o nosso corpo vai ficar, caso a gente seja esvaziado da gente, e preenchido com a graça de Deus, igual a virgem. Quando ele sobe naquela montanha chamada o Monte Tabor, e estava Pedro, estava Tiago, estava João, e eles, os três, olham para Jesus, que subiu com eles na montanha, e Jesus estava transfigurado. Ali é a ressurreição dos corpos. Quem estava do lado de Jesus era Moisés e Elias, que representam os profetas do Antigo Testamento, Elias e Moisés, que significa a lei de Deus. E Jesus ali, transfigurado. Então veja, esse corpo glorioso, nós não temos ele ainda. Mas Jesus mostrou como se fosse uma prévia, para que Pedro visse junto com os outros dois apóstolos. Só que, para se ter um corpo glorioso, num tesouro que é uma alma cheia do Espírito Santo, primeiro Cristo vai dizer: desçamos, porque, veja, Pedro queria fazer uma tenda. O que acontece com Pedro ali? O que significa façamos uma tenda para ti, outra para Elias, outra para Moisés? O que Pedro, estava no coração de Pedro? Que ali era a perfeição, que aquilo ali estava esplendoroso, ver aquele corpo glorioso de Cristo, e de ver aqueles que estão no céu. É uma coisa maravilhosa. Façamos, Senhor, façamos uma tenda, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés, e vamos ficar aqui. Veja, Pedro não sabia, porque ele estava falando na sua humanidade, e aqui está o ponto. Como nós, que olhamos para as coisas meramente humanos, Pedro é uma representação nossa, irmãos. Ele é a criatura mais parecida para explicar a minha conduta humana e a sua. Veja, ficou vislumbrado no que viu. Só que ele foi incapaz de entender que aquela visão era apenas para dizer: para você ter esse corpo cheio, um corpo glorioso e cheio de esplendor, antes desçamos para a planície. Vocês devem ler depois, como lição de casa, essa passagem da transfiguração do nosso Senhor. E esse descer é a mesma entrada de Cristo quando a gente usa a palavra desceu do céu. É uma maneira apenas figurada. E o que ele faz ao vir? Jesus começa a se esvaziar da sua divindade gloriosa junto com o Pai, e ele passa por um processo de esvaziamento mesmo sem ter pecado. Pai, eu não vim fazer a minha vontade, mas a sua. Olha o esvaziamento aí. Pedro, quando olha Jesus lá no alto do Monte Tabor, viu aquela coisa linda, que talvez a explicação humana não daria para descrever. Ele queria ficar logo ali.
como se do jeito que ele era e estava, e Deus permitiu que ele visse, no estado humano apenas de Pedro e de Tiago e de João, que eles vissem o esplendor eterno. Mas eles não estavam preparados ainda para receber aquilo, representando a nossa igreja, nós. Cristo, é como se Cristo dissesse: vistes o que é o céu? E eles, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E eu estou vendo aqueles que foram contigo. Eu quero ficar aqui. Mas Deus vai dizer: ótimo. Só que para encher o esplendor do vosso corpo, que eu pensei junto com o Pai lá em Gênesis, antes precisa acontecer um esvaziamento. Aí a gente vai entender, daqui a pouco, depois do ano novo, nos primeiros meses do ano 2025, nós vamos passar pelo período da quaresma. No dia que a gente for colocar naquela quarta-feira de cinzas, nós vamos colocar cinzas na cabeça. Qual é o significado das cinzas na cabeça? Significa o meu esvaziamento. Eu morro para mim do meu jeito, para que um dia, com a graça de Deus, eu passando pelo meu esvaziamento, eu subo até o Monte Tabor do Senhor glorioso. Mas antes tem que haver uma descida, antes tem que haver um esvaziamento. Jesus está dizendo isso. Vocês gostaram do que viram? Gostamos. Então vamos ficar por aqui. Agora não. Desçamos para a planície. A planície é a Galileia, onde você vive e eu também, com as durezas da vida. Se vocês analisarem, peguem um pouquinho rapidamente, eu convido você que está em casa, a prestar atenção, e vocês a olharem agora no folhetinho de vocês, da primeira leitura. Ela é curtinha, acompanha com o padre. Olha só o que Deus, Ele pega e traz para a gente. Ele vai falar uma coisa assim, que é descer, é aquela descida de Cristo, é aquele descer da planície para Pedro, Tiago e João, que é o enfrentamento da vida real, e que ela nem sempre é boa. Primeira leitura diz o seguinte, lá no começo, versículo 2: Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe der à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Veja que aqui Deus está falando de uma descida, um esvaziamento. Deus deixará seu povo, deixará o Padre Marcos, deixará você que está agora nos celebrando conosco pelas redes sociais, em casa. Vocês estão aqui, meus irmãos. O Senhor deixará você primeiro descer na planície da vida, com sentimento de abandono. Cadê Deus nessa hora na minha vida? Então, primeiro, para chegar lá, no corpo glorioso, que Jeremias viu o oleiro fazer naquela casa um vaso perfeito, para que o tesouro iluminasse aquele vaso, como na transfiguração de Cristo. Primeiro, o Senhor vai colocar você e eu no abandono. Veja, o Cristo ao descer, ele começa a viver teoricamente esse abandono do Pai. Pai, eu vim fazer a tua vontade, me dando um corpo. Eu digo sim, eu quero. E nos ensinando como igreja, prestando atenção nele, como que é o esvaziamento. E ali começa o esvaziamento, onde, olha só, um Deus divino, que para nascer, tem que nascer fora de Jerusalém. Não tinha nem casa. Para nascer tinha que ser colocado num berço, que na verdade é um prato da comida de boi e de cordeiros, e de burrinhos. Que tinha que viver como estrangeiro fugido,
de Herodes, numa terra estrangeira, Egito. Mas a ansiedade desse Deus era tamanha em tudo isso. Quando ele nasce naquela manjedoura, a ansiedade de Deus era logo vir e nos dar o Espírito Santo. Quando vai morar como estrangeiro, ele não via a hora de voltar para começar a obra do esvaziamento com a gente também. Olha ele se esvaziando. Depois daquele silêncio dos 12 anos até os 30. Um esvaziamento que não se ouve ele manifestar em nada. Olha a ansiedade dele chegar, esperou no tempo certo. Foi se esvaziando dele até o momento que ele começa a fazer um anúncio do reino. O reino de Deus, o reino do papai está próximo de vós, por volta dos seus 30 anos. E ali o Senhor, na sua ansiedade de vir e nos dar o Espírito dele, ele precisou mudar a tática para nos dar o Espírito Santo, porque ele percebeu que os milagres que ele estava realizando apenas para ser o sinal de que Deus chegou, as pessoas queriam vê-lo apenas como rei, como um grande governante da terra que pudesse dar comida, dinheiro, bem-estar social. Cristo viu que aquilo que ele estava fazendo, ele precisou ir para o Pai, chorou, entre lágrimas e súplicas. No próprio livro de Hebreus fala isso, que Jesus chorou muitas vezes ao papai. Por quê? Porque o povo não se convertia. E Cristo precisou se esvaziar da tática primeira dele, para obedecer o que o pai lembrou ele. É entregando a sua vida, filho. Aí Jesus começa a vir, subir para Jerusalém. Tudo isso foi sendo mostrado com aquela visão de Cristo transfigurado para os três. Aí Jesus começa a subir para Jerusalém para se entregar. Veja o esvaziamento do próprio Senhor Jesus, que não tinha pecado. Agora, por que nós precisamos nos esvaziar? Porque nós viemos com sentimentos bons do ventre da nossa mãe, com certas inocências, aliás, com muita inocência, só que com uma mistura do veneno, sabe daquele veneno que Deus pediu para Moisés, porque o povo tinha aqueles que foram picados pela serpente. Serpente é o símbolo, figura de Satanás, e que recebeu um veneno mortal dentro de si, que se desviou de Deus e começou a querer fazer do seu jeito. Deus tinha pedido para Moisés preparar numa haste, colocar numa haste, ok, de madeira, uma serpente feita de bronze. O significado de você erigir uma serpente de bronze, que seria uma serpente que não tem veneno, ou seja, aqui significa o próprio Cristo. Ele não tem o pecado, ele não estava com veneno de Satanás, mas ele se fez como uma serpente, como um pecador, sem veneno, para que quem olhar para ele e se embeber dele, esse será curado das imundícies que a nossa alma carrega de egoísmo, soberba, egoísmo e soberba principalmente, que nos leva a querer do nosso jeito as coisas. Vamos na prática. Se você que mora numa família, desde pequenininho você teve a sua mãe te pegando no colo, e você muito amou a sua mãe. Seu pai brincava com você, colocava você aqui no ombro dele, pode ser uma menininha, pode ser um menininho. Você gamou no seu pai e na sua mãe, porque você traz amor. Mas olha os indícios do porquê que Deus pede para a gente se esvaziar deste sentimento, mesmo amando o nosso pai e a nossa mãe. Porque quando a gente cresce, a gente vai percebendo a desenvoltura na nossa casa. Aí a gente percebe que o pai já não brinca tanto comigo.
Eu começo a ver coisas que eu não entendia, mas o meu pai grita muito com a minha mãe. Eu comecei a perceber que o meu pai chegava com o rosto transfigurado, mas não pelo Espírito Santo, mas por um vício que só mais tarde eu fui saber, que ele era tomado pelo vício do álcool, e ele gritava, derrubava coisas. Eu vi ele derrubando coisas em casa. Minha mãe ficava tremendo de medo, e nos colocando dentro de um quarto, porque ele estava muito bravo. E depois eu ainda descobri que o meu pai, ele não tinha só a minha mãe como esposa e mulher na vida dele. O meu pai tinha alguns casos que ele saía com algumas mulheres no mundo afora. E para o meu espanto, eu tinha irmãos fora da minha casa, irmãos chamados, num dito popular, de bastardo, porque ele engravidou algumas mulheres e ainda ela cuidava delas lá. E a minha mãe, eu vi a minha mãe cair em depressão. Sabe o que aconteceu com esse sentimento meu? Ele ficou traiçoeiro, porque aquele amor e expectativa que eu tinha do meu pai, diluiu, como caiu Babilônia, caiu na minha frente. E eu hoje não posso nem imaginar o meu pai chegando perto de mim, que eu não tenho coragem de olhar para ele. Então esse sentimento que a gente tem, ele é bonito, mas ele é picado pela semente, pelo veneno de Satanás. Porque eu não sou capaz de olhar para o meu pai, sabendo o que ele faz, eu vi, ele gritou comigo, ele tem preferência pela minha irmã, do que por mim, pelo meu outro irmão, que ele sai, eu não consigo olhar para ele, com misericórdia, com compaixão, com amor, e ainda chamar ele de pai, eu não consigo, e ainda digo, quem é aqui que conseguiria? Viu? Então nós viemos misturados com o veneno de Satanás. Eu amo até o parágrafo 2, como diz o velho ditado, mas se fizer uma contrariedade a mim, aí entra o quê? O que a gente está descobrindo aí? O meu egoísmo. Como eu quero centrar tudo segundo o que eu espero. Eu espero que o meu pai nunca faça algo errado, porque se ele fizer, eu não vou admitir isso mais na minha história de vida. Isso significa o quê? Que existe um reino em você. E existe alguém que reina aí. Por causa disso. Por causa de casos assim. Ou outros exemplos de luto. Eu não aceito a morte de alguém que eu tanto amo. Não aceito, não adianta. Então alguém está reinando aí. Por mais bonito que você tenha como sentimentos, eu preciso te apresentar quem está dentro de você reinando. Está cego? Olha no espelho, é você. Então, irmãos, Cristo ele veio nos salvar desta visão embaçada, onde nós confiamos nos nossos sentimentos e ele chama esse sentimento de morte. Leia a Bíblia. Quando chegam para Jesus e falam: Senhor, deixa primeiro eu enterrar os meus pais, para eu te seguir, porque Jesus chamou a pessoa para seguir ele. Olha como é que Jesus fala do sentimento nosso, bonito, de primeiro, olha só que coisa bonita, cuidar primeiro dos meus pais, depois eu te sigo. Eu vou te seguir, mas deixa primeiro, olha, primeiro eu tenho que fazer umas certas coisas. Jesus, olha como é que ele chama o sentimento humano, até aquele de Pedro, que estava vendo ele querendo fazer tenda. Morte, deixem que os mortos enterrem seus mortos. Então veja, o que nós estamos entendendo com esse evangelho, com essas leituras de hoje? O que Deus está falando para você e para mim? Que Ele veio, e Ele está te lembrando que no dia que você colocou as cinzas na sua cabeça, você também disse sim, para não mais fazer a sua vontade. Aquele dia de cinzas, e oxalá Deus permita que você esteja vivo e eu também, para chegarmos à próxima
cinzas, quarta-feira, para lembrar, ali você disse: faça-se em mim segundo o teu querer nesse vaso, nesse pote. Só que ele está dizendo, você esqueceu. Porque você é batizado, porque você fez a primeira comunhão, porque você fez a crisma, porque você é casado, tem o sacramento do matrimônio. Mas olha como você ainda não agrada a Deus. Por que a gente não agrada a Deus fazendo, mesmo indo na missa às vezes ao domingo? Porque eu ainda estou muito cheio de mim. Eu ainda sou escravo dos meus desejos, sejam eles no âmbito qual for da minha vida psíquica. Então Deus vai falar, lembra das cinzas? Ali você está dizendo, sim, eu quero morrer para mim. Eu quero fazer o caminho de esvaziamento. E aqui eu quero colocar quais são os instrumentos. Lembra o médico que vai pegar 2 instrumentos para curar você, para esvaziar você. Deus usa sempre 2 instrumentos para levar o esvaziamento. Porque você pode perguntar, como é que eu vou fazer o esvaziamento de mim? Por 2 caminhos. O primeiro, irmãos, é a vida de oração diária, onde você precisa clamar aquele que já está dentro de você, que é batizado, o Divino Espírito Santo, para que você possa mudar as suas perguntas. Na oração, você vai aprender a escutar o divino bendito Jesus falando com você. Para que serve a oração diária? Não é para você comunicar a Deus o que você gostaria que Deus lhe livrasse, lhe desse como graça, lhe desse como milagre, nada disso. A oração que é fecunda, que é bíblica, que agrada a Deus, não é eu comunicar a Deus, que Deus vá lá e faça um milagre assim, assim, assado, na vida do meu filho, do meu esposo, nada disso. A oração, ela serve primeiramente e absolutamente, quase total, para que eu abra o meu coração, para que eu abra os meus ouvidos, para entender e escutar o que Deus quer falar com a minha vida aqui, com as coisas que estão acontecendo. Então esse é o primeiro caminho. Segundo instrumento do esvaziamento é o descer. Ah, gostou da transfiguração? Gostou do que viu? Olha Moisés, olha Elias, olha lá alguns parentes, amigos seus já no céu. Espera lá. Antes, eu vou te ajudar com uma outra maneira de esvaziamento. Tem a oração, e agora eu vou colocar você na Galileia da sua vida. E é ali que você vai ser muitas e muitas vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes você vai ser contrariado na sua Galileia. É o descer para a planície. Antes, desça comigo na planície, eu estarei convosco todos os dias. Esse descer é começando no matrimônio seu, com os filhos que Deus vos confiou, no lugar onde você mora, no local onde você trabalha, na paróquia onde você habita, onde você for, você vai se deparar com o quê? Com coisas boas, com conquistas, mas normalmente com provações, lutos, doenças chegarão, você vai se decepcionar muitas vezes com o pai, ou com a mãe, ou com o filho, ou com o esposo, ou com a esposa, ok? Você vai ter problemas no local onde você trabalha, com irmãos seus, onde Cristo derramou o sangue dele também por eles. Você vai ter dificuldade dentro da própria igreja onde você habita. Para quê?
justamente para contrariar os teus sentimentos, para você confrontar. Aí você vai lembrar daquela leitura de Jó. Jó lutou com Deus a noite inteira. Ou seja, é um confronto. Imagina um confronto do século de uma luta. É um confronto mais esperado. Qual? O confronto da maneira como eu queria, como eu desejo que Deus preparasse a minha história aqui na terra, com a santa vontade do meu Senhor. E essa noite inteira significa, enquanto eu viver neste mundo, é uma luta, meu irmão, minha irmã, de esvaziamento de mim. E o Senhor me coloca num confronto. Ora é alguém que me persegue, ora é minha saúde que não está boa, ora é esse marido meu que há séculos, tempos e tempos, vem só dando decepção, medo, angústia, desespero. Para quê? Para você se esvaziar. O arcanjo, quando entrou na casa de Maria, encontrou ela vazia de alguma coisa, para dizer que ela estava cheia da graça. Ela estava vazia do quê? Dela. Ela tinha vontade como a gente tem. Ela tinha sonhos como você tem. Ela queria que os filhos ficassem adultos, mas morreram. Veja, ela tinha vontade, mas ela falou: eu preciso me esvaziar disso. Ela se esvaziou dela, para que Deus encontrasse ela apenas para estar cheia, como Deus pensou lá em Gênesis. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, toda a igreja fica meio como Maria, grávidos de Jesus. E quando a gente está, entre a maneira figurada, hein, irmãos, grávidos de Jesus, o que a gente faz? A gente leva esse Jesus, e onde a gente vai, todos os nossos irmãos da mesma espécie nossa, eles também vão pular de alegria ao ver Jesus em nós. Mas eu tenho que esvaziar de mim. Não tem jeito. Você não consegue, nunca conseguirá, dizendo o nome de Jesus, falando o nome de Jesus, sendo o maior teólogo do mundo, se você for cheio de você, e pode ter uma teologia perfeita na cabeça, você pode fazer pessoas a pensar com amor, com carinho sobre Deus, mas você nunca vai fazer aquela pessoa pular, porque vai ver em você Cristo Jesus. Nunca. Nem padre, nem bispos, nem papa, se não se esvaziar. Isso é um processo, mas um processo que precisa começar agora. Agora. Não é depois, quando chegar depois do carnaval, não. É agora. Deus tem pressa. Aí fala a pressa de Deus. E o reino está próximo, porque até a gente se esvaziar, para Ele nos encher com a graça do Espírito, o Espírito me conduzir, né? Eu vou precisar ter muitas lutas com Deus. Por isso que diz aqui: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Primeira bem-aventurança: eu acredito nisso, Senhor. Eu acredito, Senhor, que eu esvaziando de mim. Por isso, irmãos e irmãs, nunca confie nos teus sentimentos. Nunca. Eles são bons? Às vezes são. Às vezes você é carinhosa demais. É. Muita gente gosta de você? Claro que gosta. Só que os seus sentimentos, eles estão misturados. E Deus quer que então você pega tudo isso, se você quiser, porque Ele fez um convite, né? Se queres me seguir, renuncia a você. Foi o que Ele disse para aquele homem na piscina lá, estava doente 38 anos lá com aquela doença na beira da piscina. Jesus faz uma pergunta para ele que é a mesma coisa: você quer ser curado? Você quer deixar o teu jeito de ser ou não? Sim, eu quero. Então Jesus pega e coloca você agora
na piscina que é Ele. São maneiras figuradas de dizer. Irmãos, no dia que eu colocar as cinzas de novo, eu já coloquei, você disse sim a Deus, como Jesus entrou dizendo, como Maria disse para o arcanjo. Mas agora esse Natal, nós estamos algumas horas para celebrar a liturgia do Natal. E o Senhor sabe que a gente vai viver uma cumilância de comidas, de doces, de frutas, e vamos passar até mal, e para o povo ficar fazendo exame que está tudo alterado. Aí tudo bem, entre aspas, pode fazer isso, vá na academia, mas cuidado, você pode fazer esta liturgia, como o mundo aí fora faz, porque o mundo também celebra o Natal, só que o Natal do mundo aí fora, cheios de si, é o mundo do comércio. Vai me dar prazer? Ok, então eu vou. Vai me dar sucesso? Ah, então eu vou. Vou ficar mais bonito? Ah, então eu vou. Vou ficar mais magrinho e lindo e todo mundo vai gostar de mim? Então eu vou. Então veja, cuidado com esse Natal do comércio. Cuidado. O Senhor está nos dizendo hoje, lembra-te quem tu és. Não é brincadeira, irmãos. Porque o Senhor pode chamar a qualquer um de nós a qualquer momento. E o Natal, onde ficou? Natal é deixar Cristo começar a viver em mim a partir de agora. Dói? Dói. Na luta com Deus dói muito. Imagina você apaixonada por um cara, que os teus sentimentos são incontroláveis por ele. Você teria coragem de rezar e falar: Senhor, o que tu queres comigo em relação a esse relacionamento? Você vai descobrir, porque Ele vai falar: continue amando Ele, mas não do teu jeito. O teu jeito é fogo, é sexo, é genital. Você só pensa nisso. Queres ser curada? Veja que muitos que seguiam Jesus deixaram Ele de lado. Olha, essa luta diária, irmãos, é uma determinação que não depende da gente somente. Só tem uma coisa: abra o teu coração. Quem vai fazer a mudança sou eu. Agora, abrir coração significa descer até a planície. Agora tem que fazer um esvaziamento. Continua amigo dele ou dela, mas mude as conversas. Mude a maneira de carícias. Vai ser fácil? Não, vai ser difícil. Por quê? Porque se Jó lutou, você vai precisar lutar. Sem violência não veremos a Deus. É palavra. Violência contra a minha vontade. A gente cede toda hora. Toda hora a gente cede. Não, irmãos e irmãs, Deus não está brincando com a gente. E olha que esse recado todinho dessa homilia longa que o padre está fazendo, primeiramente é para o padre Marcos Roberto Pires. E que me faz me sentir desconfortado, porque eu sei que eu tenho muitas áreas. Eu descubro nessa hora da palavra dele, que eu ainda estou escravo de tanta coisa. Tanta coisa, tanta coisa. Fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Maria, minha mãe, não me deixe esquecer do dia que eu coloquei as cinzas na minha cabeça. Ah, mas você quer namorar com aquela pessoa, você quer ter um caso com aquela pessoa, é tão bonito. Claro que é bonito, porque está misturado o teu sentimento carinhoso, o teu sentimento de afeto lindo, mas ele é seu.
Ele é todinho seu. Você está no trono aí falando: Deus, permita pelo menos isso. Não, meu irmão, é abandono. Por isso que muita gente não quer saber mais de Jesus no mundo hoje. Perguntaram agora na Rede Vida lá, numa pergunta que fez agora no Bendita Hora. Eu achei muito interessante. Na sua opinião, a nova geração hoje virou as costas para Deus? Qual é a resposta? A nova geração, pensa, virou as costas para Deus? Não, não virou as costas. Não conhece Deus. Como é que eu vou virar as costas para uma coisa que eu não conheço? Hoje não se tem mais oração em casa, junto com a família. Ninguém mais almoça junto. Ninguém mais faz o sinal da cruz. Ninguém mais está pedindo bênção para pai, para mãe. Ninguém mais vai na missa. Ninguém fala de missa. Ninguém fala mais de casamento entre um homem e uma mulher. Porque hoje virou um tabu, não pode falar, não pode falar, não pode falar. Não pode falar, porque você vai agredir a sociedade. Na Galileia, onde você vive, agride, claro que agride. Porque hoje muita gente não mora mais com o pai. Se eu falar, eu vou conversar com meu pai, vou visitar o meu pai, vou pedir a bênção para ele. Quem não tem a imagem do pai, e aí merece misericórdia, né? É claro que vai zombar de você. Deus, você está com esse papo de família, cara. Você está com esse papo de rezar. Isso é um freio para todos nós. Veja. Falar de namorar o rapazinho com a moça. Se você falar isso aí, é capaz de vão querer ameaçar você de te processar. Então veja. Se a gente não conhece a Deus, como é que eu virei as costas para Ele? Não, nós não conhecemos mais a Deus. Então por quê? Porque eu estou cheio de mim. Olha as propostas do mundo, irmãos. Olha aí. O que eles vêm cevando dentro da gente? Qual? A vida é sua. É igualzinha em Gênesis. Igual. Sem tirar. A vida é sua, mulher. Você não deseja viver desse jeito? Vai! E olha como você tem facilidade, hoje a maioria está vivendo assim. Se junta com eles, as portas se abrirão para você. Você sabe que quando Satanás, a última tentação de Satanás com Jesus, sabe qual foi? No alto da cruz. Satanás estava no coração daquele outro homem do lado da cruz, que estava sendo crucificado. Satanás colocou no coração daquele homem já estava todo escravo, né, do mal, com aquele veneno de Satanás. Ele conseguiu falar algo para Jesus. Olha Satanás, olha a tentação de Satanás, porque Satanás sabia que se Jesus, sabendo quem ele é, Satanás sabe que Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Satanás, ele sabe. Então sabe aquela coisa? Olha, vamos lembrar das tentações. Se você transformar pedra em pão, as pessoas vão te adorar e vão saber que você é o Deus que chegou. Se você pular do pináculo para baixo aqui, os anjos vão te segurar, como diz a palavra, o povo vai te aplaudir, que você vai fazer muito sucesso. Ó Messias, ó ungido, ó, se me adorares, se você for fazer amizade com o plano governamental do mundo aí fora, as portas se abrirão, tudo será seu. E Jesus só dizendo não, não e não, com a vida, né? E ainda foi colocando outros. Quando ele desce do deserto, Satanás saía momentaneamente perto de Jesus, até que na cruz, Satanás, em outras palavras, está dizendo: Jesus, essa é a tua última chance. Herodes está aqui na cidade, Pilatos está na cidade, a autoridade toda está aqui. Se você descer da cruz,
porque te crucificaram, vão reconhecer que você é o Messias que veio se esvaziar todinho. E aquele homem disse: se tu for filho de Deus, desça da cruz. Olha Satanás falando para ele. Imagina o teu sucesso. Saia dessa polêmica toda, vem para cá. Aproveita que a cidade está lotada. E qual foi a resposta de Jesus? A mesma oração. Ele entrou rezando pelo Pai. Ele sai dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, as portas estão abertas aí. Vai, seja feliz, mulher, seja feliz, homem. Vai, se entrega. Qual é o problema de fazer pelo menos isso? Você já vai na igreja, você já comunga, você ajuda aí nas pastorais da igreja católica, você está indo bem. Qual é o problema de vez em quando você apenas desfrutar disso? Desce daí, vem. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oh, meu irmão, minha irmã, esse é o Natal. Eu determinar, eu morri para mim e vou me esforçar com a graça de Deus para poder chegar até a glória da ressurreição. Não brinque com a sua religião. Você que está agora assistindo o padre, não brinque com a tua religião. Você entendeu? Esse é o Natal. Deixar o reino de Deus estar em você, não você. Tudo. Paulo diz: eu entreguei tudo para estar com meu Senhor. Minha vida afetiva sexual, meus devaneios, o meu querer em relação a filhos, marido, meu corpo, minha beleza, tudo. Tudo. Tem a música, vocês vão lembrar, Monsenhor Jonas, eu termino com ela, não sei se você lembra. Tudo me pedistes, nada eu te neguei, hoje sou feliz, assim tenho a ti, meu Deus. Engravidei, como Maria. Tudo me pedistes, filho, minha saúde, meu matrimônio, minha riqueza nesse mundo, tudo te entreguei, nada me restou, hoje sou feliz, assim, livre, para te amar, meu Deus, livre para te amar, meu Deus. Se vocês permitem, eu já contei aqui, não tem nada a ver, mas às vezes exponho um pouquinho a minha vida. Acho que vocês sabem que eu fui noivo já, né? De uma moça, ok? E o que acontece? Eu estava noivo e eu não tinha coragem de terminar com ela. Ela terminou comigo, não é? Só que assim, teve uma época que eu estava noivo com ela. Ela estava ainda em relações meia que quase de namoro com alguém. Eu disse para ela: olha, para você vir para namorar comigo e eu com você, você precisa estar livre desse relacionamento para você estar comigo. Eu não vou aceitar uma outra pessoa. E Deus, quando Ele te chamou para colocar cinzas aqui na cabeça: quem amar mais sua mãe, seu pai, os filhos que vos confiei, sua saúde, seus negócios profissionais, mais do que a mim, estás escravo, então já tem a sua recompensa. Gente, é pegar ou largar. E Deus é tão bom que Ele sabe que o abandono é aos poucos, é o desapego. Não é que eu vou jogar fora, eu me desapego
de mim, das minhas paixões, do jeito que eu queria. Amém? E a gente encerra essa homilia por aqui. Lembrou da música? Dá para cantar ou não? Deixa assim. Vamos então professar nossa fé. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos juntos então, irmãos, lembrando da homilia de hoje e também das cinzas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podemos assentar, irmãos,